Pilatos teve a sensação de que uma injustiça estava sendo cometida contra Jesus Cristo, e ele faz absolutamente tudo o que está ao seu alcance a princípio para mudar a sorte de Jesus Cristo. Mas como nós vimos, ele não foi forte o suficiente. Então, em um ato político, ele lava as mãos e entrega Jesus Cristo com a finalidade de que ele fosse crucificado, com a recomendação de que antes da crucificação, Jesus Cristo fosse açoitado. Isso parece estranho, não é? Se Pilatos tinha a impressão de que uma injustiça estava acontecendo contra o nosso Senhor Jesus Cristo, e se, como o texto diz, ele começava inclusive a se afeiçoar, a admirar a maneira como Jesus Cristo estava lidando com aquele episódio, por que cargas d'água Pilatos resolve encaminhar Jesus a uma sessão de açoites antes da sua crucificação? Há duas explicações possíveis para isso. A primeira explicação, que na minha opinião é menos provável, é que o açoitamento era uma prática comum, era uma parte da liturgia da crucificação. Ou seja, todo crucificado devia ser antes açoitado. E então, Pilatos estaria então apenas seguindo a prática comum daqueles dias, de encaminhar um homem que haveria de ser crucificado à liturgia da crucificação. Mas há uma segunda possibilidade que me parece um pouco mais provável. É possível que o açoitamento de Jesus Cristo fosse a última tentativa de Pilatos de mudar a sorte de Jesus, apelando à compaixão da multidão. Eu chego a essa conclusão lendo o relato que João faz desse episódio e que se encontra no capítulo 19, dos versos de 1 a 6, onde nós lemos o seguinte: Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus, e davam-lhe bofetadas. Essa é a maneira como nos 3 versos iniciais João relata aquilo que Marcos relata nos versos que nós lemos agora. Mas João acrescenta um detalhe que não está no Evangelho de Marcos. Ele diz a partir do verso 4 que depois que Jesus sofreu esta série de açoites, outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vou-lo apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. Ou seja, com Jesus ferido pelas bofetadas, Pilatos o apresenta novamente diante do povo e diz: olha, eu trago esse homem diante de vocês, dizendo mais uma vez que eu não enxergo nenhuma culpa nesse homem. E diz o texto que sai Jesus Cristo trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e Pilatos diz à multidão mais uma vez: eis o homem. E João termina o seu breve relato desse acontecimento no verso 6, dizendo que ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas, ao contrário daquilo que Pilatos esperava, gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Ao que Pilatos então parece entender que não havia mais o que fazer, e então ele diz a eles: tomai vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. É provável, portanto, que Pilatos tenha conduzido Jesus Cristo a esta sessão de açoites com a finalidade de que,
vendo Jesus Cristo desfigurado pelos açoites que havia sofrido, a multidão pudesse se compadecer dele e ele pudesse então ver Jesus Cristo livre da pena de morte que ele considerava injusta.